Santos TV apresenta Mensagens que edificam. Com o apóstolo Paulo Rebelo. Nunca conheceu essa história dessa festa? Tome nota, porque é algo que você possa compartilhar com algumas pessoas depois. João capítulo 10, no versículo 22, ela está dizendo assim, o texto de João 10, 22. Celebrava-se então em Jerusalém a festa da dedicação. Fala comigo, festa da dedicação. Isso. E era inverno. Andava Jesus passeando no templo, no pórtico de Salomão. Então esse texto eu preciso que você grave ele. A festa era no inverno e Jesus estava em Jerusalém celebrando essa festa, chamada festa da dedicação. Outro texto que eu preciso que você guarde ele, porque você vai precisar entender ele, é este aqui. Daniel capítulo 11, versículo 31 e 32. Olha o que diz esse texto. E estarão ao lado dele forças que profanarão o santuário. Fala comigo, profanarão o santuário. Isso, isto é, a fortaleza, e tirarão o holocausto contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Preste atenção nesse texto, é uma profecia que iria acontecer em Israel, especificamente em Jerusalém. Ainda aos violadores do pacto, ele perverterá com lisonjas, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Você pode declarar isso comigo? Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Diga mais alto, se tornará forte e fará proezas. Perceba então que antes da palavra de afirmação de que nós nos tornaríamos fortes e faríamos proezas, há uma advertência de que alguém profanaria o santuário. Então vamos lá. Celebração da festa das luzes. A raiz dessa palavra Hanukkah é Hanak, que é usada para se dedicar, consagrar e separar algo. Então, por exemplo, quando a gente vai consagrar uma criança ao Senhor, ou quando a gente vai consagrar utensílios ao serviço do Senhor, a palavra usada no hebraico é Hanak, porque CH no hebraico tem significado de R. É a mesma coisa, ela é indicada para fazer uma reconsagração, uma purificação, uma santificação e uma restauração. Então veja, o significado desta festa é para dedicar, consagrar, para separar algo, ou então para reconsagrar, purificar, santificar e restaurar. Eu preciso explicar algumas coisas para que você entenda. Quem me vê, diga aleluia. Todas as vezes que nós compramos utensílios para essa área aqui da igreja, principalmente esta, nós apenas não abençoamos ela e desligamos transferência de fabricante, enfim. Quando se trata de coisas para o altar, nós consagramos para o serviço do altar. A partir do momento que essa peça não é mais utilizada aqui, nós então tiramos ela do altar, mas para servir ao altar, nós consagramos. Por quê? Que lá no tabernáculo do Senhor, algumas das peças que foram colocadas dentro do santuário, elas eram de bronze, porque o bronze, se você não limpar, ele fica escuro. Então era necessidade que o Senhor deu para que o povo pudesse estar dedicando o templo nas coisas do templo. Quantos entendem isso? Então nós temos uma mania de achar que nós somos ouro ou que nós somos prata. Não, o Senhor é o dono do ouro e dono da prata. Eu e você não podemos perder de vista que nós somos bronze na mão do Senhor, que precisamos de limpeza todos os dias. Conta para o teu irmão, não se iluda não, fala para ele. Você não é ouro, não é prata não. Fala, você é bronze. Amém? Então pegue esse exemplo e não se esqueça que todos os dias nós temos que se limpar. Porque nós vivemos e convivemos, pecamos por olhar, por pensar, por olhar. A Bíblia diz que o adultério, principalmente na graça, no Novo Testamento, o adultério não é apenas o ato, é só você pensar
você já está adulterando. E quantas vezes eu e você não adulteramos com o próprio Senhor, porque nós tiramos os nossos olhos da sua palavra e colocamos os nossos olhos nos nossos desejos, nos nossos pensamentos. É muito importante nós tomarmos ciência disso. Então, tudo que você compra e adquire para o Senhor, aprenda a consagrar a Ele. Todos comigo? Nos dias que marcaram o surgimento dessa festa, mais ou menos 180 a.C., o templo e os muros de Jerusalém novamente tinham sido reconstruídos, mas o povo estava dominado nesta época por povos de origem grega e por um monarca chamado Antíoco Epifânio. Fala esse nome comigo, Antíoco Epifânio. Tem alguém solteiro aqui? Tem alguma irmã solteira? Fala amém. Olha que nome lindo para o seu filho, Antíoco. Ou se não, Epifânio, Jesus amado, ele vai te espancar o resto da vida que você pôs esse nome. Então vamos lá, um dos homens mais impiedosos e malignos que já viveram. Na verdade, este homem na história, ele prefigura como se fosse um anticristo, que ainda reinará sobre as nações da terra e se levantará contra Deus e o seu povo, com uma terrível perseguição. Fala comigo, perseguição. Isso, não sei se você percebe, começa a fazer uma ligação agora do que eu falei para você no início do culto, acerca do que nós como igreja temos que ficar atentos agora. Nós estamos rodeados de uma ditadura que pode entrar aqui dentro e isso vai tornar para nós uma perseguição. Quantos comigo? Essa festa, ela é providencial de Deus para nós. É uma terrível perseguição contra o povo de Deus, com o objetivo de exterminá-los. Este homem proibiu o culto ao nosso Deus. Fala para o teu irmão, proibiu o culto a Deus. Isso. Proibiu a circuncisão dos meninos. Se você não sabe o que é circuncisão, circuncisão é o símbolo da aliança. Quando Davi olha para o gigante Golias e fala para ele, quem é esse incircunciso? Ele está dizendo assim, ó, quem é esse sem aliança que se mete contra o exército de Deus de Israel? Porque o menino, quando nascia, o pai cortava o prepúcio do órgão genital, para nós a operação da fimose. Hoje, na verdade, essa circuncisão não é mais feita no corpo masculino, mas é feita no nosso coração. Quantos entendem isso? Então ele proibiu que os meninos fossem consagrados, fossem apresentados ao Senhor, fossem elevados ao Pai e circuncidados. Ele proibiu também símbolo de aliança com o Senhor. Ele obrigava os judeus a sacrificarem animais para ídolos deles. E ele mesmo colocou uma estátua do seu deus grego chamado Zeus, aonde? Dentro do Santo dos Santos, no templo do Senhor. E lá sacrificava porcos, animal considerado imundo pela palavra de Deus. Para fazer o quê? Para zombar do Senhor e do seu povo. Então o que ele mandou o povo judeu fazer? Mandou levantar altares para deuses dele. Ele mandou então o povo sacrificar animais dentro do Santo dos Santos, aonde o sumo sacerdote entrava, com um cinto preso na sua cintura e uma corda, porque se ele tivesse pecado, ele cairia duro lá dentro. Então, por que esse cinto com os sinos ia preso nele? Porque enquanto ele estava oferecendo o sacrifício, esses sinos faziam barulho. Então era a prova que o povo tinha de que Deus estava recebendo a confissão do sacerdote do pecado deles. Por isso que eles ficavam ali, às vezes, o dia todo esperando o sumo sacerdote sair de lá. Então, o lugar que nós conhecemos como Santo dos Santos, que hoje, na verdade, quando você vai para Israel, você vê o judeu ali no muro, adorando o Senhor, e a gente, quando não conhecia, achava que eles adoravam a pedra, mas não. Eles disseram assim, Senhor, nós não podemos ir, não podemos edificar o templo, porque colocaram uma abominação contra o Senhor, mas o lugar mais próximo que nós temos, o Santo dos Santos, é aqui, é esse muro. Então aqui nós vamos ficar, porque importa que o Senhor seja adorado. Então o que o inimigo faz? Afronta o povo de Deus justamente naquilo que ele preserva para si. Quantos entendem comigo? Eu não sei em você, mas quando eu tive contato pela primeira vez com essa história, que eu conheci essa festa, porque nunca me foi ensinado, a teologia não ensina isso, eu produzi uma ira em mim. Eu falei, como é que pode? Essas pessoas, mas aí a gente não pode perder de vista a profecia de Daniel capítulo 11, lá no final,
que o povo que se move para o Senhor, que depende do Senhor, se torna um povo forte e faz proezas, porque a palavra diz que o Senhor coloca uma mesa diante de mim, diante de você, dos nossos inimigos, todos os dias, para exaltar a mim e exaltar a você. Fala para o teu irmão, todo dia, todo dia, todo dia. Deus coloca um banquete diante de você, para os seus inimigos ver. Isso é zelo, isso é cuidado que Deus tem conosco, amém, amado? Vamos seguir. Não satisfeito, ele não estava feliz com o povo levantando altares para os deuses gregos. Ele não estava feliz com o povo sacrificando porcos ali dentro. Ele queria fazer alguma coisa que afrontasse um pouco mais. Então o que ele pede para o povo fazer? Passou fezes de porco nas paredes do templo. Então imagina, olha para mim. Fala para o teu irmão, segura, pai, vai doer em você agora. Fala para ele. Você acorda de manhã, domingo, porque eu sei que já no sábado você cria expectativa para esse culto. Você vai dormir até mais cedo para acordar bem. E aí você vem todo cheiroso, abre o seu guarda-roupa, pega aquele vestidão de paetê e vem, e aleluia, pega aquele perfume importado que você tem, aquela bombinha, e vem. Você já imaginou você chegar aqui, na porta, tem um monte de porco jogado no chão, sangue de porco. Você chega aqui, todas as paredes lamecadas de fezes de porco, pedaços de porco jogado aqui em cima, fezes de porco lamecado no altar. Qual seria o seu sentimento? Não sei, apóstolo. Talvez eu pegaria uma mangueirinha e um baldinho e começasse a limpar. Mas qual é a sensação que você tem do lugar que você separou para você cultuar o Senhor e encontrar dessa forma? Foi isso que eles fizeram com os judeus. E a mídia antissemita e a mídia manipuladora nos ensina a odiar o judeu. Ninguém sofreu mais do que eles. Aqui no Brasil, quando eles fugiram da Espanha, eles entraram aqui, e os que já tinham entrado na nação, sabe o que fizeram com eles? Mataram eles. Parte deles conseguiram fugir, parte deles conseguiram ir embora. Aonde eles chegaram, apóstolo? No Nordeste. Por isso que aquela terra não está daquele jeito, porque a Bíblia fala que até hoje o sangue de Abel clama. A terra, quando recebe sangue, clama aquele sangue. O Nordeste é daquele jeito por causa do que foi feito com os judeus. E aqueles que conseguiram ir embora foram para onde? Eles pegaram o barquinho e subiram, e eles fundaram um país que é meio pobrinho, chama Estados Unidos da América. E eles foram para lá e tornaram aquele lugar milionário, porque não há miséria para o povo judeu. E a mídia nos ensina a odiar, e olha o que eles viveram, fazendo o que estava profetizado por Daniel com abominação desoladora. Vou continuar. Um homem, descendente dos sacerdotes da casa de Arão, chamado de Judá Macabeu. Quem foi esse Judá Macabeu? Filho de Matatias, que havia iniciado uma revolta quando um dia viu outro judeu subir para sacrificar para os deuses dos gregos sem oferecer resistência. Ou seja, disseram para ele, você tem que ali oferecer sacrifício para os deuses gregos. Opa, pode deixar, sabendo que ele deveria adorar o único Deus. Sabe, às vezes eu falo aqui na igreja, que eu gostaria muito de levar todos vocês para Jerusalém. Eu queria ter recurso para pagar a sua viagem. Você não pode falar amém? Por que você fala, eu não tenho vontade de ir lá, não, apóstolo, eu prefiro ir na Disney do que ir lá, você é louco. Se você não tem vontade de ir para Israel, você é louco, ou louca. Porque o dia que você vai para Israel, que você vê a reverência que esse povo tem para Deus, você sai de lá esbofeteado. E eu disse aqui nos 2 últimos cultos, judeu não marca nada para fazer, a não ser adorar a Deus o dia que é o dia do Senhor. E nós, mano, nós só pensamos em nós. O dia que é para celebrar o Senhor, a gente marca um monte de coisa para nós. E eles não chamam Deus de Deus, eles chamam Deus de eterno, porque nunca houve e jamais haverá um Deus tão poderoso como o nosso.
O quanto nós aprendemos estando lá, e eu andava nas ruas, e eu olhava para as pedras, e o Espírito de Deus me falava: se você não abrir a sua boca para falar quem eu sou, as pedras clamam e elas falam. Se você não falar quem Ele é e o que Ele faz, Deus levanta alguém melhor do que você. O que nós não podemos perder é a oportunidade que nós temos de dizer que Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o poderoso de Israel. Quantos entendem isso? Fala para o teu irmão, não deixa a oportunidade passar, irmão, de dizer quem Ele é. Não ofereceu resistência para sacrificar para os deuses gregos, e por isso ficou tomado de ira, e matou o judeu e o grego, e arregimentou um exército para lutar contra os opressores. Então, esse Judá Macabeu levantou um exército para dizer assim: não, nós vamos botar fim nesse negócio. Então você pode dizer assim: então tá bom, apóstolo, eu sei atirar com R21, eu sei com 38, vamos montar um exército para nós botar esse povo para correr. O nosso exército não é físico, o nosso exército é espiritual. A nossa força não é no braço, a nossa força é no joelho. Amém? Diga para o teu irmão: a sua força não é no braço, não. Faz assim no braço, na perna dele, ó, é no joelho. Faz assim, ó, cruza o bracinho e fala assim para ele: quanto tempo faz que esse joelhinho não vai para o chão? Foi ontem. Ontem. O dia que eu podia adorar o Senhor, eu fui adorar o chão de casa. Fui lá limpar, fui lá ontem, fiquei o tempo todo lá, ó, limpando aquela bagunça. Não. Quantas vezes esse ano você foi no chão dizer: Senhor, a guerra não é minha, a guerra é sua. Senhor, a força não é minha, a força é sua. Mas quantas vezes eu e você esse ano não paramos com a nossa mania de botar a mãozinha na cintura e questionar Deus com um monte de coisa, ou quando não, fazer pré-julgamento de um monte de coisa, sem antes botar o joelho no chão? E eu sempre falo aqui, de vez em quando eu comento isso, né, Gi? Quando o crente chega perto de mim e fala assim: apóstolo, preciso falar com você, já me gela até por dentro. Fala, vamos conversar. Olha, eu orei ao Senhor e eu senti de Deus, e Deus me deu essa palavra, o que você acha? E eu olho para ela e falo assim: irmão, não acho nada, irmão, não acho nada, porque se você orou, se você sentiu de Deus, quem sou eu para botar bedelho no que Deus fala? Agora, eu entendo só um pouquinho assim, conheço um pouco menos que você, mas se a pessoa te pergunta o que você acha, é porque não foi Deus que falou com ela. Porque eu disse para o pessoal aqui nas aulas, o dia que você vem no culto, que Deus fala com você, o que acontece? A Bíblia diz, o salmista disse que quando Deus fala, é a mesma coisa que trovejar. Quantos tem medo de trovão? Um monte. Eu sei que os mais machos também têm medo. Dá aquela paulada, o Senhor Jesus, se fosse daquela outra época, gritava Santa Bárbara. Se fosse daquela época. Mas a Bíblia diz, o salmista fala que quando Deus fala, é como se trovejasse. Então quando Deus fala com o homem, ele não tem dúvida que foi Deus que falou. Mas o grande problema é que nós estamos muito preocupados em Deus falar com a nossa alma e não ministrar o nosso espírito. Quando Deus vai falar com a nossa alma, Ele vai falar muitos nãos para nós. E nós não gostamos de ouvir. Então a gente não quer dar vazão para o Senhor falar no nosso espírito. Então quando Deus fala comigo, fala com você, não há dúvida, porque Deus não trabalha com dúvida, Deus não trabalha com meia verdade, Deus tem uma palavra específica acerca de você, e fala para o teu irmão, inclusive, não, fala com mais violência nessa voz, inclusive, Ele sabe quem você é, Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Alguém pode exaltar o Todo-Poderoso por causa disso? Esse Judá Macabeu, ele liderou o povo na retomada de Jerusalém, e a mão de Deus era com ele. Fala comigo, a mão de Deus era com ele. Em pouco tempo, este levante teve sucesso, e eles retomaram o templo do Senhor e a cidade de Jerusalém. Ao entrarem no templo e contemplarem aquela desolação, se sentiram motivados, se motivaram todos a fazer o quê? A limpar e purificar a casa de Deus.
e restaurar o culto e a adoração ao Senhor. Fala comigo, restaurar o culto e a adoração ao Senhor. Pois bem, quando estava para escurecer, eles procuraram por todo o templo o óleo que era usado para iluminar a menorá. E o que é a menorá? É essa peça aqui. É claro que por essa aqui ser de vidro, você não consegue ver, mas aqui está grafado no vidro o que significa cada um dos braços. São 7 braços. Normalmente a gente vê de bronze, né? 7. Então se acendia aquela. Inclusive a menorá do terceiro templo já está pronta. E o mais interessante, esse braço do meio, ele é o símbolo de Jesus na menorá. E todos os outros 3 de cada lado estão... Eu já fiz a ministração aqui, está no YouTube sobre a menorá. E a menorá original, o compartimento que recebe o azeite aqui em cima, a lâmpada, todas elas, a chama fica virada para o centro. Todas elas, quando as lâmpadas eram acesas, as chamas ficavam sempre viradas para o centro. Então era essa peça, menorá, que ficava acesa diuturnamente. E era trabalho dos levitas irem e colocar o azeite sobre as lâmpadas para que elas não pudessem apagar. Não podia apagar a lâmpada dentro do templo. Aproveita e fala para o teu irmão, não pode apagar a chama dentro do templo. Fala de novo para ele, não pode apagar a chama dentro do templo. Quem é templo? Então a chama, quem mantém acesa não é o pastor, a chama quem mantém acesa não é a igreja, a chama quem mantém acesa é você, levita. Você é o levita do Senhor para manter a chama do seu templo acesa. Fala isso para o teu irmão, você é o levita do Senhor para manter a chama do templo acesa. O candelabro de 7 hastes, e perceberam que havia óleo para apenas aquela noite. Chegaram no estoque e disseram assim, vamos pegar o azeite. Quando eles olharam, o que tinha de azeite era suficiente para acender apenas uma lâmpada. Este óleo, para ser produzido segundo o ordenamento do Senhor pelos sacerdotes, demorava 7 dias. Porque ele não é apenas a extração do azeite da azeitona, ele tinha toda uma preparação, e ele demorava 7 dias para ser feito. E então eles tiveram que optar, a luz da casa de Deus ficará apagada por mais alguns dias, e se você enxergar essa frase em amarelo ali embaixo, eu vou contar até 3, você fala ela bem alto, o máximo que você puder. 1, 2, 3. Não importa, Deus deve ser adorado hoje, e a luz da casa de Deus deverá ser acesa hoje. Yes! Eles olharam e falaram assim, bom, tem 2 saídas. Ou a gente acende uma e aleluia, ou a gente não acende nada. Então importa que não importa a quantidade de azeite, mas importa que a luz seja acesa. Então, eles optaram não pela lógica, mas pelo amor ao Senhor e pelo desejo de adorar o Deus que lhes havia dado tão grande vitória contra seus inimigos. Acenderam então o menorá e passaram imediatamente a produzir mais óleo de oliva para a iluminação. Todos comigo até aqui? Na manhã do dia seguinte, quando a luz deveria estar se apagando, perceberam que a chama estava ainda bem viva e acharam que talvez houvesse mais óleo do que imaginavam. Porém, quando a luz permaneceu até a noite, estavam certos que um milagre estava se manifestando ali diante dos seus olhos. Diga, um milagre estava se manifestando diante dos seus olhos. A luz permaneceu acesa durante os 7 dias, e no dia em que mais óleo já havia sido produzido e santificado, a luz começou a baixar até apagar. Não sei se isso não te causa nada, mas isso em mim causa um Deus de detalhes. Por que que esse milagre aconteceu? Porque alguém escolheu ousar crer num Deus de milagres. Por que que as coisas às vezes para mim e para você não acontecem? Porque nós não ousamos, nós estamos olhando apenas para o lógico. Olha para mim, o que era o lógico para eles? Gente, não vamos acender a menorá,
porque só tem azeite, porque só tem um pouquinho de azeite. Mais ou menos o que a mulher que recebeu a multiplicação do azeite, ela teve em mente. Quando o profeta pergunta para ela o que você tem na sua casa, ela disse, nada. Ele disse, o que você tem na sua casa? Eu tenho um pouquinho de azeite. Ela não teve fé suficiente para ver que aquele pouquinho de azeite era o suficiente para multiplicar. Um dia nós fizemos uma ministração aqui de um trabalho chamado Deus Provedor. Nós fizemos aqui 7 semanas, é lindo esse material, e tem um vídeo que foi feito sobre essa multiplicação. Essa mulher pegando essa vasilha com um pouquinho de azeite. E aí o profeta ordena para ela, vai na casa dos seus vizinhos e pega vasilhas. Entre outras palavras, o segredo dessa afirmação dele era essa: o quanto de fé você tiver para adquirir compartimento é o tamanho do seu milagre. Fala para o teu irmão, quanto você tiver de fé para agir diante de Deus, é o tamanho do seu milagre. Então imagine você, quando ela pega aquele compartimento com um pouquinho de azeite que ela havia desprezado, ela começa a virar e começa a encher, e não parava, só parou a hora que a fé dela foi estancada, de não ter mais vasilha. Deus é um Deus que trabalha com aquilo que você já tem. Conta para o teu irmão, Deus é um Deus que trabalha com aquilo que você já tem. Eu não prego a palavra para os outros porque eu não tenho dom. Ele já tem. Eu não vou fazer tal coisa porque eu não sei. Você já tem. Eu não faço outra coisa também por causa disso. Ele já separou você. Incomoda esse irmão do seu lado. Ele já separou você, já separou você, já separou você e já separou você. Aleluia! Acenderam uma. 7 dias depois, todo dia ficou acesa e à noite. Quando eles tiveram mais azeite, completaram. Então aquela lâmpada começou a baixar. A disposição de dedicar Hanukkah, ou no caso de rededicar a casa ao Senhor, foi recompensada pelo próprio Deus com um tremendo milagre. A partir dessa data, o povo reunia-se e reúne-se para celebrar a festa das luzes, ou a festa da dedicação, porque aconteceu um grande milagre lá. Você pode declarar isso? Aconteceu um grande milagre lá. Fala para o teu irmão, e vai acontecer um grande milagre aqui. Olha para mim, aí você pode estar se perguntando, quando? Quando você dedicar ao Senhor. O segredo do milagre está em dedicar. O segredo do milagre está em consagrar. Se você dedicou sua vida a Deus, se você consagrou sua vida a Deus depois que você o conheceu, a sua vida é um lugar de manifestação de milagres. Se eu fosse você, eu seria profeta para o teu irmão. Sua vida é um lugar de manifestação de milagres. Esta frase em hebraico é Nes Gadol Haya Shem, que significa aconteceu um grande milagre lá. E uma brincadeira por uma espécie de peão ajuda a ensinar as crianças o que Deus realizou naqueles dias em Jerusalém. Então o que eles fizeram? Para que ninguém mais esquecesse disso, eles criaram um peãozinho. E quando a gente vai em Jerusalém, em Israel, você encontra esse peãozinho em todo lugar, que é esse aqui, esse peãozinho. E ele tem as letras iniciais, é que a distância não te dá para você ver, tá vendo aqui, Nes Gadol Haya Shem, com as letras do alfabeto. Um grande milagre aconteceu ali, ou aconteceu lá. Então as crianças, quando vão crescendo, elas ganham dos seus pais um peãozinho, e elas brincam com esse peãozinho, e é justamente para que elas nunca se esqueçam que nesse dia aconteceu um milagre, porque nós vivemos e servimos um Deus de milagres. Você sabe que com Deus é assim, atrás de uma bênção sempre vem uma exortação. E eu e você? O que nós criamos para os nossos filhos, para eles saberem do poder do nosso Deus, que normalmente eles ouvem da nossa boca só murmuração e lamento. Não consegui, não fez. O que nós estamos fazendo
para os nossos filhos saberem que nós servimos um Deus de milagres. Eu acho que a profetisa Márcia falou uma coisa aqui na oração dela. A gente tem uma mania de achar que as coisas têm que acontecer do nosso jeito. Se os pensamentos do Abba são maiores do que o meu, quem somos nós para questionar o que Ele está fazendo? Se você dedica a sua vida a Ele, como nós aprendemos pela palavra, certamente você vai viver milagres todos os dias, mas não é por isso que você não vai ter dia de aflição. Todos os grandes homens da Bíblia que viveram grandes milagres, tiveram dias de afronta e de perseguição, mas Deus os honrou em todo o tempo. Quantos comigo? Sigamos para terminar, diga aleluia. Um candelabro de 9 braços é o símbolo da festa, sendo que um dos braços chamado Shamesh, que é esse aqui, está vendo aqui? Tem uma que está em elevação aqui, esse aqui chama Shamesh, é o primeiro a ser acendido, porque ele se chama servo. O dia que você quiser chamar alguém perto de você de servo, chama ele de Shamesh, fala para ele, Shamesh. Shamesh. Se você quiser lembrar essa palavra, não esquecer mais, Shamesh. Tem coisa que a gente tem que usar, Shamesh. Aleluia. Fala, teu irmão, Shamesh, Shamesh. O dia que você vê alguém que não está sendo servo, você fala assim para ele, Shamesh. E ele vai lembrar com muita dor, amém? Então vamos lá, é destacar dos demais, pois é desta chama que todas as outras são acesas. É claro que Jesus é identificado nessa figura, nessa peça chamada Hanukkah. Ele é o servo de Deus, que é a luz, que ilumina as nossas vidas. Diga, Cristo ilumina a minha vida. A luz que há em nós provém dele, ele nos iluminou, só ele tem olhos como labaredas de fogo. Nesta festa, acendemos as luzes que representam cada um dos dias que Deus manteve o fogo aceso por milagre até que o óleo fosse produzido. Hoje, nós rededicamos a cada luz que é acesa uma das áreas das nossas vidas. É o que nós vamos fazer daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho nós vamos usar 9 áreas que nós entendemos no Espírito serem necessárias para esse tempo. E cada lâmpada, cada luz que nós acendermos, nós vamos profetizar sobre essas áreas. E aí, comemos comidas feitas com óleo, e um delicioso doce é comido nesse dia. O sonho, uma comida de origem hebraica. Por quê? Porque ele é totalmente mergulhado no óleo, não é? Como o próprio texto de João declara, esta festa ocorre no inverno, mais exatamente no mês de dezembro, próximo da celebração de Natal. Sabemos claramente que Jesus não nasceu no inverno, porque em seu nascimento havia pastores no campo com as ovelhas, cena impossível de ser vista no rigoroso inverno que faz em Israel. Então, pastor nenhum e ovelha nenhuma iria ficar pastoreando se fosse inverno, porque lá em Israel, no inverno, neva, e neva violentamente a ponto de ninguém conseguir entrar em Jerusalém. Mais propriamente, Jesus teria nascido, já falei isso aqui, não, nascido na festa dos tabernáculos, que se dá exatamente 9 meses depois da festa de Hanukkah. Preste atenção. A festa de tabernáculos normalmente cai-se em setembro, e a festa de Hanukkah em dezembro. Historiadores, homens que estudam datas de rabiscos que nós possuímos, mencionam que há um entendimento que foi exatamente nesses dias de dezembro, para nós, que o anjo Gabriel apareceu para Maria para anunciar o nascimento de Jesus. Foi na festa das luzes que o anjo visita Maria para dizer que a luz do mundo viria à terra. 9 meses depois, numa festa de tabernáculos. Fala para o teu irmão, segredos de Deus para você. Por quê? Presta atenção no texto. Lucas 1:31. E eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Esse será grande, Shamesh, e será chamado Filho do Altíssimo, Deus, o Senhor,
lhe dará o trono de Davi seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Esse é Yeshua HaMashiach, que é o dono dessa festa de hoje. Amém? Esta é a festa das luzes. E que você, no ano que vem, quando nós começarmos a falar de Hanukkah, você tenha entendimento de que mais do que você acender um pisca-pisca na sua casa, mais do que você colocar uma ovelhinha que fica fazendo assim, leve para dentro da sua casa a luz de Cristo. Mais do que você levantar um altar na sua casa, porque não é decoração, é um altar. As árvores de Natal têm um significado muito místico e perigoso. Pode ver que você não vê nada pendurado aqui que lembra Natal, porque o Natal não está exemplificado nesses ornamentos. O Natal não pode ser outra coisa, a não ser Cristo vive em mim e em você. Daqui uns dias, você vai se assentar na mesa com a sua família. Daqui uns dias, você vai comer, vai matar aquelas 20 leitoas, um boi. Você vai lá para a sua fazenda com os seus familiares. Enquanto alguns vão abrir para fazer comemorações, levante sua mão, humildemente, sem querer dar show, sem querer ser aqueles crente louco e querer converter todo mundo naquele dia. Mas na hora, você fala assim: podemos fazer uma oração juntos agora? E aí você curva a cabeça e dá aquela festa para o único que é digno, chamado Yeshua HaMashiach. Amém? E ele será exaltado para todos sempre, e todos terão entendimento de que mais do que um presente, porque muita gente dá presente para os outros agora, mas aí fica um ano inteiro sem se conversar, ou dá um presente hoje no amigo secreto, ou quando não no crente secreto, e depois fala mal um do outro. Quando a luz de Cristo está acesa em nós, nós não temos tempo mais para isso, nós só temos tempo para viver para Ele, que é o dono da vida. Quantos entendem isso? Então fiquemos todos em pé. Eu queria que os líderes daqui da igreja, conversei com eles hoje, viessem aqui. Cada um vai fazer uma oração específica. Nós relacionamos 9 itens que nós julgamos que seja muito importante para esse tempo. Eu vou acender a primeira lâmpada. Essa primeira lâmpada eu vou acender orando e declarando a luz de Cristo para a igreja. Que todo engano, que todo roubo, toda confusão que a igreja se meteu ou viveu, seja cancelado, e que a luz de Cristo brilhe mais do que a luz dos homens. Chega de controle de homens, chega de imposição humana, é hora de Cristo reinar sobre o seu povo. Eu vou depois orar pela última, que é sobre as finanças e sobre a economia. A profetisa Márcia vai orar pela segunda, ela vai orar declarando e decretando a manifestação do reino. O pastor João vai depois orar pela proteção e livramento dos perseguidos. A pastora Rosana pela transformação e pela conversão da cidade de Jaú e do estado de São Paulo. A pastora Elaine vai orar pela justiça do Senhor sobre o Brasil, que a justiça dele venha. O evangelista Luciano, não poderia ser outro, ele vai ser pai daqui uns dias, e hoje é aniversário dele, amém? E ele vai orar para que haja honra dos filhos aos pais. Tenho visto muitos filhos viverem debaixo de maldição, muitos filhos não viverem em promessa de Deus, porque não honram os seus pais. Não importa o que o seu pai e sua mãe te fez, importa é que há em você o Espírito de Deus, e você sabe que eles não conheciam o Senhor como você o conhece, então os honre, que é um princípio, a honra é um princípio. O pastor Samuel vai orar pela cura sobre os povos, e aí o Mike vai acender a 8ª, orando ao Senhor, para que haja um uso correto da internet, um uso correto da mídia em geral, da televisão, da imprensa, do rádio, que ela não seja sensacionalista, que ela não seja antissemita, mas que ela seja um instrumento de informação, não um instrumento de imposição, que a gente sabe que hoje causa muito governo sobre as pessoas. Quantos comigo? Então vamos entrar em espírito de adoração ao Senhor. Pai, em Teu nome e pelo Teu nome, nós oramos nessa manhã, nos apoderando, Pai, de toda a bênção,
de toda a porção que a festa de Hanukkah nos oferece e nos produz. Obrigado, Pai, pelo privilégio de estarmos hoje celebrando o nome do Senhor através dessas lâmpadas. E como sacerdote, eu quero acender, Pai, a primeira lâmpada da Hanukkah, declarando que haja pelo Senhor o total controle da igreja de Cristo. Que a luz do Senhor venha brilhar sobre a igreja. Eu declaro, eu profetizo que todo mecanismo humano, Pai, não vai prevalecer. O que vai prevalecer é a luz de Cristo sobre a igreja. E é essa luz que nós acendemos nessa manhã para declarar e profetizar em nome de Jesus. Amém. Senhor, como autoridade do Senhor, eu acendo a segunda vela da Hanukkah, declarando a Deus que haja manifestado o Teu reino sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, sobre a nossa cidade e sobre a nossa nação, no nome de Jesus. Ó Senhor, em nome de Jesus, Pai, nesse momento, Pai, como sacerdote do Senhor também eu quero declarar, Pai, sobre o mundo espiritual, Pai, em nome de Jesus, Pai, que toda perseguição, Pai, que há sobre os filhos de Deus, Pai, seja cessado, Pai, em nome de Jesus, Pai, e que haja do Teu livramento também, Pai. Eu decreto sobre o Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, Pai. Na autoridade que há no nome de Jesus, Senhor, eu acendo a quarta luz e decreto, Senhor, sobre a nossa cidade e sobre o nosso estado, Pai, que a luz do Senhor reinará sobre a nossa cidade, reinará sobre o nosso estado. Toda treva, toda cegueira espiritual cai por terra agora no nome de Jesus e na autoridade que há no nome de Jesus. A luz do Senhor resplandecerá sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, em nome de Jesus. Sim, Pai. Na autoridade do nome de Jesus, Senhor, eu acendo, Senhor, a Tua luz, Senhor, sobre a nação brasileira, Pai. Que seja iluminado, Senhor, tudo aquilo que está obscuro no nosso país, Pai. E que a justiça, Senhor, do Senhor venha prevalecer, Senhor, sobre essa nação, Pai. Em nome de Jesus. Pai, eu acendo mais esta luz, meu Pai. E quero declarar, em nome de Jesus, que os filhos, Senhor, possam honrar os seus pais e que haja paz, Senhor, nos lares, que eles possam reconhecer que os seus pais são autoridades, Senhor, que haja a luz do Senhor nos lares, que sejam honrados pela Tua palavra, que o Senhor conserve em vida a paz, a harmonia, a alegria do Senhor seja estabelecida em toda a nação brasileira, Pai, e no mundo também. Amém. Pai, também eu acendo a sétima luz em prol de Deus, a nossa cidade. Que haja cura, Senhor, libertação. Que haja, Senhor, sobre a nossa cidade, ó Deus amado, é o que nós declaramos. Pai, em nome de Jesus, eu acendo a oitava luz, Pai, para que a imprensa do nosso país, Pai, venha ser abençoada e que venha falar a verdade, Pai. Que venha prevalecer a verdade do Senhor sobre a imprensa escrita, falada, Pai, e ouvida, Pai, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu acendo a última lâmpada e que essa luz seja a luz do Senhor sobre a economia brasileira, sobre a economia nossa, local, da nossa cidade, do nosso estado e de todo o planeta, Senhor. Nós oramos pelas finanças. Te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor seja o controlador de todas as coisas, de todas as ações, e que a luz de Cristo brilhe nas pessoas e sobre as pessoas. Em nome de Jesus, oramos, declaramos e profetizamos a luz de Cristo em nome de Jesus. Levante sua mão em direção da sua casa e declare comigo: Pai, em nome de Jesus, eu declaro que a luz de Cristo brilhe sobre a minha casa, sobre a minha família, os de perto e os de longe, que eles possam viver todos os dias com o Senhor e para o Senhor. Diga: Senhor, que Hanukkah, dedicação, seja todos os dias sobre minha casa, minha família, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir Jesus. Glória a Deus. Oh!
Obrigado, Pai. Aleluia. Amém.